O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! No episódio de hoje, vamos embarcar para o Pantanal e conhecer a maior reserva particular de patrimônio natural do Brasil. No centro-oeste brasileiro, a maior reserva particular de patrimônio natural, RPPN brasileira, está completando 24 anos em julho de 2021. É a RPPN Sesc Pantanal, localizada em Barão de Melgaço, Mato Grosso, com 87 mil hectares e mais 20 mil hectares adjacentes de área protegida, que correspondem a cerca de 1% da extensão total do Pantanal mato-grossense. A unidade de conservação também foi declarada em 2000 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Pantanal. Em 2003, obteve reconhecimento como Sítio Ramsar pela Convenção Internacional Ramsar de Áreas Úmidas, que também faz parte desse contexto da UNESCO. Em 2020, a RPPN foi surpreendida o incêndio de grandes proporções, que ainda está em fase de recuperação. Para falar a respeito deste rico patrimônio natural pantaneiro, recebemos como 81ª entrevistada do programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucene Skradareski, a bióloga Cristina Cuiabalha Rodrigues Pimentel Neves, doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, PROCAN-USP, e mestre em Geografia, que é gerente de Pesquisa e Meio Ambiente do Polo Socioambiental Sesc Pantanal e, desde 2012, é responsável pela RPPN Sesc Pantanal. Ela atualmente também é membro da World Commission on Protected Areas, da IUCN, e do Conselho Estadual da Reserva da Biosfera do Pantanal, Mato Grosso. Cristina, obrigada por sua participação. E a primeira pergunta que eu te faço é para você justamente nos contar como é que a sua história pessoal e profissional de envolvimento com o Pantanal. Como é que começou toda essa história? Olá, Sucena, olá a todos. A gente agradece muito o convite para a gente estar aqui contando um pouco da nossa história. Bom, eu sou bióloga, me formei em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso, há um tempo atrás, e durante a minha graduação, eu fui estagiária na RPPN, então eu trabalhei na RPPN como estagiária durante 2 anos, em 2005 e 2006. E depois que eu concluí a graduação, eu comecei o meu mestrado, também na UFMT, mas no Departamento de Geografia, e durante o mestrado, meu trabalho foi voltado para quais as repercussões da criação da reserva no desenvolvimento regional. Então, foi um olhar de dentro para fora, né? Aí eu concluí o meu mestrado e fui direto para o doutorado, que foi em Ciência Ambiental, no PROCAN da USP, o Programa de Ciência Ambiental, de pós-graduação. E no doutorado, continuei trabalhando, né, com a RPPN como objeto de estudo, mas aí foi um olhar de fora para dentro. Quais os impactos, né, quais as pressões e as ameaças que tornam essa unidade de conservação vulnerável. E durante o meu doutorado, eu estive, né, trabalhando no campo, na RPPN, e recebi o convite para ficar temporariamente como numa assessoria técnica na reserva durante um período de 4 a 6 meses. E eu topei. E aí eu fiquei durante esse período, e depois eles me convidaram para ficar efetivamente na gerência de infraestrutura da reserva. E aí eu aceitei também o desafio, né, que é um desafio grande, é uma responsabilidade bastante grande, mas é muito gratificante também, né, porque é um trabalho com uma equipe excepcional, uma equipe incrível, que já está há muitos anos trabalhando na unidade,
E não só, né, pela equipe da RPPN, mas pelo Polo Socioambiental Sesc Pantanal, que é um grande complexo, uma grande iniciativa do Sesc no Pantanal. Então, isso foi em 2012. Desde 2012 eu estou como responsável pela RPPN, mas hoje eu atuo na gerência de pesquisa e meio ambiente do Sesc Pantanal, que inclui a RPPN, mais o Parque Sesc Baía das Pedras, que é um parque de educação ambiental, que está localizado também em limítrofe à área da reserva. Eu gostaria que você pudesse contar para a gente um pouco do histórico da RPPN e que para as pessoas compreendam a importância, né, ambiental, socioambiental, né, desse pedaço, né, do Pantanal, e você falar um pouquinho também a respeito de quem está por trás, né, porque você também tem uma equipe, né, que está lá trabalhando, né, dia a dia, né, nessa luta, como ocorreu do incêndio, né, do ano passado. Então, se puder fazer esse histórico para a gente. Sim, a RPPN, ela tem aí um nascimento a partir de um grande marco do movimento ambientalista, que foi a Eco 92, que foi, né, um grande evento que colocou a questão ambiental na agenda de muitas instituições, de grandes instituições, e com o SESC não foi diferente. Então, foi uma pauta que entrou para ficar aí na agenda do SESC, que já tinha, né, uma ação bastante consolidada no Brasil todo, mas com um trabalho muito mais voltado para a ação social. E então, o SESC teve essa iniciativa de trazer uma contribuição efetiva para a questão ambiental, né, para esse movimento ambientalista no Brasil, e escolheu o Pantanal como essa área de inserção, porque o Pantanal, na época, ele foi avaliado como um dos biomas com menos iniciativas, assim, robustas, né, de conservação. Se a gente comparar a Amazônia, que sempre teve um grande apelo, uma grande visibilidade, a própria Mata Atlântica, né, que são Cerrado, que são biomas também muito ameaçados, que precisam, né, de muitas iniciativas aí de conservação, de sustentabilidade, né, de um desenvolvimento mais sustentável, mas o Pantanal ainda era um bioma a ser mais reconhecido, conhecido, e merecia aí uma contribuição. Então, lá em 96, 95, 96, os dirigentes na época, né, do SESC, estiveram em Mato Grosso e iniciaram essa busca que não foi fácil, né, porque para encontrar uma área que tivesse num bom estado de conservação, que fosse uma extensão representativa, né, importante, né, para o Pantanal, e que fossem áreas com regularidade fundiária, né, e limítrofes. Então, assim, era um conjunto de aspectos que foi bem difícil encontrar, mas encontraram, e foram cerca de 10 áreas que foram adquiridas aqui na época, entre 95 e 96. E eles, então, criaram, né, averbaram essa área como a RPPN, junto ao IBAMA na época, porque depois teve a criação do ICMBio mais nos anos 2000, né, 2008. Então, antes disso, o IBAMA é quem fazia esse reconhecimento, essa designação das RPPNs. Então, foram 2 portarias que criaram a área da RPPN, que hoje tem 108 mil hectares. Na época, ela somava um pouco menos que isso, né, que a gente foi adquirindo outras áreas menores ao longo do tempo. E criou-se a RPPN, e a principal atividade, desde a criação da RPPN, sempre foi a pesquisa científica. E até mesmo para a elaboração do plano de manejo, de todo um planejamento para essa área, para essa unidade de conservação na época, né? Então, a pesquisa foi o primeiro passo, mas para a pesquisa era necessária uma estrutura, uma infraestrutura para os pesquisadores que vieram do Brasil todo para a área da RPPN fazer esses trabalhos. Então, foram contratados os guarda-parques, que eram em torno de 15 guarda-parques na época. Alguns deles estão até hoje com a gente, então já se vão aí 23 anos de trabalho na RPPN. Então, são verdadeiros doutores aí, né, na RPPN, em toda essa missão, né, que é a proteção lá na reserva. E então, os guarda-parques que
se encarregaram de todo esse trabalho de acompanhamento dos pesquisadores, de manutenção, e também, esse é uma questão antiga, né, desde antes da área CRPPN, que são os incêndios florestais. Então, desde aquela época também, os guarda-parques atuavam na prevenção e no combate aos incêndios, e também tinham o reforço da equipe com a brigada temporária, que também trabalhava nessa prevenção e no combate. Então, essa é um pouco, né, do embrião da RPPN, que já vai fazer 24 anos esse ano, e que teve, né, principalmente esse engajamento dessa equipe de guarda-parques, que todos eram moradores locais. Eu acho que isso é uma marca do SESC, que privilegia, né, os nativos, a população local, que é quem realmente conhece muito a área, né, e que tem muito a contribuir com o seu conhecimento. Então, isso sempre foi uma marca muito importante de todo o projeto, não só na RPPN, né. E a partir disso, então, desse pequeno embrião, né, com relação à criação dessa equipe e de trazer os pesquisadores, aí o projeto foi ampliando, né, para oferecer uma base para os pesquisadores. Foi adquirida uma outra área, em frente à reserva, né, não é dentro da reserva, mas é limítrofe ali ao Rio Cuiabá, que era o Hotel Sesc, era o Hotel Porto Cercado, e que depois se tornou o Hotel Sesc Porto Cercado. Então, inicialmente, ele tinha só poucas unidades de apartamentos, se não me engano, 16 apartamentos, e ficou como base para os pesquisadores durante um curto período de tempo, porque logo depois o projeto foi ganhando muita visibilidade, e o hotel foi abrindo aí para outros públicos, e hoje a gente já tem, né, uma estrutura bastante importante na região, né, de um equipamento aí de turismo, e muito além disso, é um equipamento que promove educação ambiental. A gente costuma dizer que o hotel é um pretexto para a gente chamar as pessoas e dar as condições para elas, para que elas conheçam o Pantanal e se transformem, né, conhecendo o Pantanal, tendo contato direto com a natureza. E também depois outras unidades surgiram, o Sesc Poconé, que é uma unidade de ação social na cidade de Poconé, e também o Parque Sesc Baía das Pedras, que é uma unidade do lado também do hotel, com os passeios, e o Parque Sesc Serra Azul, que é uma outra unidade mais recente, de 2012, que foi adquirida próximo às nascentes do Rio Cuiabá, que é o rio que margeia o hotel, o parque e a RPPN. Então, é uma forma da gente estar protegendo as áreas de Planalto também, que é de onde a gente percebe muitas pressões e ameaças ao Pantanal. Já que você está falando em pressões, ameaças, né, eu gostaria que você falasse da biodiversidade, né, porque é algo que atrai as pessoas para esse tipo de turismo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da riqueza da biodiversidade, quais espécies ameaçadas, também eu sei que, né, vocês estão sendo, vamos dizer assim, cuidadores, né, dessas espécies, de certa forma, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente tem esse privilégio, né, de ter tanta pesquisa, de ter tanto conhecimento produzido sobre a RPPN. O SESC sempre apoiou aí muitos projetos, são mais de 70 projetos apoiados pelo SESC só na área da RPPN, são mais de 150 publicações científicas relacionadas à RPPN e o entorno imediato. Então, a gente tem realmente um conjunto aí de informações, de dados que a gente estima que seja aí o maior polo de produção de conhecimento sobre o Pantanal, né, a RPPN. E as pesquisas revelam e nos atualizam com relação ao que temos ali, né, na área da RPPN. Então, hoje a gente tem lá como foco de proteção as espécies ameaçadas de extinção. Só dos animais a gente destaca aí pelo menos 12 espécies ameaçadas, que são aquelas espécies mais emblemáticas, né, que é a onça-pintada, o cervo do Pantanal, a anta, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará. Então, são espécies que realmente têm um status de ameaça bastante grande no Brasil todo e no Pantanal, e a gente tem o registro deles e o acompanhamento dessas populações na RPPN. Mas, além disso, assim, desse foco, né, nas espécies ameaçadas, é até uma tendência, não só no Brasil, mas no mundo todo, orientados até pela IUCN,
que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é quem elabora, né, os livros vermelhos aí da fauna ameaçada e flora também ameaçada. É uma orientação para que essas reservas, para que essas áreas de conservação, elas não estejam mais tão focadas na conservação de espécies, né, mas sim conservação de ecossistemas, de paisagens, para que a gente possa garantir não apenas a existência daquela espécie, mas dar as condições para que ela continue ali sobrevivendo e melhorando o seu status de conservação. Então, a gente também está muito alinhado, né, com essa diretriz internacional, nacional de proteção das paisagens na RPPN, mas, claro, a gente tem um acompanhamento muito de perto dos ameaçados de extinção. Mas, falando de uma forma mais, assim, ampla, dos grupos, né, qual que é a representatividade dos grupos que a gente tem hoje dentro da RPPN? Então, se a gente falar de peixes, hoje as espécies que a gente tem só na RPPN corresponde a 60% do que tem em todo o Pantanal. Então, é bem representativo. Os anfíbios, 55%, né, de todas as espécies conhecidas para Pantanal, 55% ocorrem na RPPN. Dos répteis, 17%, mas é um grupo, por outro lado, pouco estudado, então acho que é uma lacuna aí de conhecimento que a gente precisa desenvolver mais. E das aves, 73% de todas as espécies que ocorrem no Pantanal ocorrem na reserva. Acho que aves, por outro lado, né, é um grupo que a gente teve aí pesquisas de longa duração que refletem nesse resultado bem positivo, bem expressivo, né? E de mamíferos, 63%. Então, de todos que ocorrem no Pantanal, 63% ocorrem na RPPN. Isso sem falar da parte da vegetação. Nós temos lá muitas fisionomias de Pantanal, muitos tipos de pantanais que a gente chama de macrohábitats, que são diferentes fisionomias, né? Desde as áreas mais úmidas, mais secas, as áreas de transição, áreas permanentemente aquáticas, como as baías, rios, corichos, áreas temporariamente inundáveis, que são as áreas de campo, de cambarazal, que é uma espécie monodominante aqui que a gente tem, que é o cambará, e áreas de uma fisionomia mais de cerrado, que são as áreas mais altas, assim, que a gente tem, né? É uma altitude de centímetros, de 15 centímetros leste-oeste, né? É bem sensível, né? O Pantanal, a principal característica dele é ser uma planície, né? A gente não tem aí dentro da planície referências de serras, de morrarias, apenas na borda do Pantanal. Isso, inclusive, está relacionado diretamente à sua principal característica, que é o pulso de inundação, né? Que vem dessas áreas de planalto e que ficam aí na base da planície durante um período do ano e depois eles escoam, né? Bom, então são diversas fisionomias, acho, e também por ser uma área bastante extensa, né? São 108 mil hectares, e indo desde o Rio Cuiabá ao Rio São Lourenço, a gente consegue reunir aí uma série de características que conferem a essa unidade de conservação uma biodiversidade expressiva, importante para a proteção, e uma área também muito visada, né, para pesquisa, por conta desse mosaico, dessa complexidade de paisagens que a gente tem na RPPN. E, Cristina, quais são os desafios de manutenção de uma área tão grande, já que é a maior RPPN do país, né? Se você pudesse falar a respeito disso, né? E depois a gente fala um pouco das questões implicadas dos incêndios que ocorreram no ano passado, né? Sim. Bom, é a maior RPPN do Brasil e os desafios também são enormes, do tamanho da RPPN, né? Ou até maiores, porque um dos principais desafios é a gente conseguir controlar as pressões e as ameaças. Acho que esse é o grande desafio, não só da RPPN Sesc Pantanal, mas de todas as unidades de conservação, né? Que elas foram criadas para que a gente possa manter ali uma reserva de biodiversidade, serviços ecossistêmicos fundamentais para a nossa existência, né? Que
que são benefícios que a gente usufrui gratuitamente, né? Então, sem dúvida, o maior desafio é a gente ter esse controle das pressões das ameaças. No caso da RBPN, as principais são a pesca predatória, os incêndios florestais, a caça e o narcotráfico, né, o tráfico internacional de drogas, que também ocorre pela nossa proximidade com áreas de fronteira do país. Então, administrar, né, essas pressões, essas ameaças é um desafio muito grande, que exige da gente um monitoramento contínuo, muitas parcerias, né, que a gente não consegue trabalhar sozinhos. Então, o SESC é um dos atores ali naquele território, né, tem muitos outros que trabalham juntos com a gente junto com eles. Então, acho que esse é um grande trunfo, assim, do nosso trabalho também, que é estar sempre fazendo pontes e fortalecendo essa rede de um trabalho integrado no Pantanal, na região que a gente está. E além disso, né, não, mas acho que por consequência disso, né, da gente estar num território com essa natureza de pressão e ameaça, a gente tem que estar muito preparado para estar monitorando, controlando, vigilantes, né, e atuantes para que essas pressões não causem aí nenhum prejuízo, não só a RPPN, mas as populações que estão ali com a gente também no entorno, né. Então, a gente tem hoje uma equipe toda, né, que é do local e que é muito experiente e auxilia muito em todo o processo de monitoramento, de definição das estratégias de trabalho. Eles estão sempre participando ativamente desse processo, né? Mas a gente também depende, né, para manter essa estrutura, por ser uma área tão grande, tão extensa, cercada por rio, por estradas, por outras áreas, outras propriedades diversas, né? Desde comunidades rurais, comunidades indígenas, fazendas produtoras de gado. Então, é um panorama bem diversificado, né? Então, isso demanda da gente uma estrutura também bem grande para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Então, a gente tem lá 6 postos de proteção ambiental, que é onde a gente mantém as equipes, né, os guarda-parques, auxiliares de parques, brigadistas e os pesquisadores. Esses postos, eles também possuem pistas de pouso, porque a gente utiliza muito uma aeronave do próprio SESC Pantanal para o monitoramento e para o provimento da RBPN, né, com todos os materiais aí de mantimentos, tudo. E uma patrulha mecanizada, né, um grande conjunto aí de caminhões, pás carregadeiras, tratores, veículos, quadriciclos, cavalos. Então, é toda uma estrutura realmente para que a gente possa dar conta de fazer um trabalho efetivo de conservação, de pesquisa, de monitoramento, de turismo, né? A gente também recebe milhares de visitantes todo ano. 2020 foi diferente para todos, né, mas até 2019 eram cerca de 30 mil visitantes por ano que a gente recebia na região, né, entrando ali pelo Hotel Sesc Porto Cercado. Então, é realmente um complexo que a gente precisa manter para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. E os desafios, assim, as dificuldades dessa manutenção é que a gente está numa área de difícil acesso. Então, a gente tem mais dificuldade de encontrar bons fornecedores, né, que tenham disponibilidade para os trabalhos, e isso também acaba impactando no nosso orçamento, porque, tanto no nosso cronograma, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo numa velocidade que a gente gostaria, e também no nosso orçamento, todo esse deslocamento envolve uma logística mais onerosa, né, então esses são alguns dos desafios que a gente tem enfrentado todos os dias aqui. No tocante aos incêndios florestais, a gente ouve, às vezes, várias falas e, às vezes, controvérsias, né? A gente sabe que as recuperações não são tão fáceis, né? Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho a respeito do impacto, né, do incêndio, exatamente na área e no entorno,
E como é que está se dando essa recuperação, né? Quais são os procedimentos e quais as perspectivas também futuras, né? Dentro do que a gente também já está numa nova fase de alerta, né? Já estamos já em outro ano e já um alerta foi dado, né? Exatamente. Bom, nós tivemos um ano de 2020 bem atípico com relação aos incêndios, mas a gente trabalha com incêndios florestais todos os anos, desde que a RPPN foi criada, né? Então, é uma constante, né? A gente tem um plano de manejo, a gente tem toda uma estrutura de planejamento que já prevê trabalhos ligados à prevenção e combate aos incêndios desde 1998, 99. Então, desde essa época, a gente já tem brigada, a gente já tem um plano de prevenção e combate a incêndios, a gente tem todo esse maquinário, monitoramento. Então, é um trabalho sistemático nosso, contínuo, né? E 2020 a gente já tinha essa previsão de que seria um ano bem seco, bem diferente, né, dos outros anos aí que a gente estava vivenciando, e a gente já tinha essa previsão, a gente seguiu com os nossos trabalhos, intensificamos onde pudemos intensificar, fomos atravessados por uma pandemia também, o que, de certa maneira, também prejudicou, né, porque tornou o clima ainda mais tenso, mais difícil, mais desafiador. E chegou o mês de junho de 2020, né, junho, julho, agosto, setembro foram meses bem complicados com relação aos incêndios. E o resultado disso, né, foram os mais de 4 milhões de hectares do bioma todo, né, cerca de 30% do bioma pantanal atingido, 93% da RPPN foi atingido, e também do Parque Sesc-Baía das Pedras, cerca de 10%. Ao total foram 101 mil hectares, cerca de 101 mil hectares, que foram atingidos pelos incêndios, né. Então, para vocês terem uma ideia, o tamanho da RPPN, que foi atingido em 93%, equivale ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro, ao município do Rio de Janeiro. Então, para a gente colocar numa escala o quanto que isso representa, né? Então, realmente foi um impacto muito grande, não só na RPPN, mas em todas as áreas atingidas no Pantanal, né? Bom, mas foi também uma oportunidade da gente fortalecer parcerias, de colocar essa questão em maior evidência, não só na região, mas em todo o Pantanal. Rever também de que forma que os trabalhos vêm sendo conduzidos, né, os trabalhos ligados às unidades de conservação com relação ao manejo integrado do fogo, como uma das formas também da gente ter um maior controle, né, sobre essas áreas, e outras propriedades no Pantanal também, porque a gente sabe que o fogo, ele é um instrumento aí de manejo de propriedades muito antigo, e em toda a área rural do Brasil se faz uso do fogo como um instrumento de manejo de área, né? Mas a gente soma a isso, essa cultura do fogo, né, do uso do fogo, as mudanças climáticas e as mudanças na cultura também, né? A cultura, ela é dinâmica e a gente precisa estar sempre conciliando os caminhos, né? Então, o fogo, existem muitos trabalhos e algumas boas experiências, principalmente do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, do ICMBio, com o manejo integrado do fogo em áreas do Cerrado, principalmente. Então, no Pantanal, a gente ainda não tem uma experiência muito consolidada, a gente está iniciando esse trabalho também, porque o Pantanal é totalmente diferente de uma área de Cerrado, né? A gente tem um outro comportamento do fogo, as condições são bem diferentes, então a gente precisa fazer experimentos de como que isso vai acontecer no Pantanal, e a partir disso a gente ter alguns protocolos, né, de como trabalhar com o manejo integrado do fogo no Pantanal. Mas essa é uma das ferramentas, né, a gente precisa, mais do que nunca, que toda a sociedade esteja muito bem preparada, orientada e vigilante com relação a essas questões, né. Então, a gente entende que, apesar de toda a perda, todo o impacto que teve, também foi uma boa oportunidade de
rever, reajustar, fortalecer essas parcerias e trazer a sociedade como corresponsável também por essas ações, né? Porque não é uma responsabilidade só de quem está no Pantanal, mas de toda a sociedade, porque a gente está falando de um patrimônio da humanidade, que é o Pantanal. Bom, mas o trabalho em si, dentro do Sesc Pantanal, teve um fator bem marcante para a gente, que apesar da gente ter tido 93% da área atingida, a gente teve uma taxa de sobrevivência dos animais bem positiva, se a gente olhar para o tamanho do impacto, né? Isso se deve a todo esse trabalho, todo esse preparo que a gente tem, né, de combate, de prevenção, de equipe, de maquinário, de acesso às áreas, né? Então, quando a gente perdeu a última grande área da reserva para os incêndios, que foi uma área que ficou como refúgio durante quase 2 meses, os animais tiveram chance de deslocar para as outras áreas que já haviam sido queimadas, sem se machucar. Então, eles sobreviveram aos incêndios, muitos animais, muitos morreram. Teve um trabalho bem intenso de contagem das carcaças. Imediatamente após o incêndio, uma equipe de 30 pesquisadores, parceiros do SESC, foram à RPPN, fizeram uma varredura e uma contagem das carcaças na reserva, para a gente dar essa resposta também para a sociedade, para transformar esse impacto em números reais, né? É muito importante também a gente ter esse dado. E além desse trabalho de levantamento das carcaças, a gente deu um suporte emergencial aos animais que sobreviveram. Então, a gente identificou que eles estavam com sede, desidratados e sem alimentos, né? Sem muitas fontes de alimento, porque tinha sido queimado, principalmente herbívoros, frugívoros, eles não tinham alimento. Então, nós tivemos uma parceria com uma organização chamada Amparo Silvestre e outras, né, que também se somaram aí nesse trabalho conjunto, que foi muito importante, né, para nos dar forças e estímulo para a gente continuar o trabalho no pós-incêndio. E nós distribuímos coxos, foram 165 coxos que a gente distribuiu na reserva inteira, que a gente abasteceu com água, com os nossos caminhões-pipas, durante 4 meses. Então, nós ficamos de setembro a janeiro, praticamente, distribuindo água nesses coxos, e também 3 toneladas semanais de alimentos para os animais, em todos esses pontos. E para que a gente pudesse avaliar, porque foi um impacto também, a gente fornecer alimentos, assim, exóticos, né, para os animais, então a gente se preocupou em monitorar como que os animais iam estar recebendo esse apoio, né? Se eles iam realmente consumir esse alimento, se eles iriam ficar dependentes desses alimentos ou não. E para isso a gente instalou 30 pontos de monitoramento com câmera trap. Então a gente tem também hoje um banco de dados de mais de 40 mil vídeos e fotos dos animais se alimentando, tomando água, às vezes animais que nem dividem o mesmo território, né, o mesmo habitat, eles dividindo o mesmo coxo ali, bebendo água, né. Então, foi um trabalho que a gente viu que foi muito impactante positivamente, né, então acho que isso também desperta a gente para isso, ao mesmo tempo que o ser humano causa um impacto tão negativo, ele também pode causar um impacto tão positivo, né? Se a gente realmente trabalhar em prol da conservação, da proteção das pessoas que estão nesses ambientes, né? Então, acho que essa força é o que nos impulsiona muito, assim, para continuar esse trabalho que realmente não é fácil, né? E aí, para a gente ir olhando, né, para o futuro, como estamos hoje? A gente costuma brincar que a gente nem saiu, assim, de 2020 ainda. A gente mal saiu do incêndio, já foi para o pós-incêndio, aí avaliamos toda a temporada e já entramos nos preparativos para essa temporada de 2021. Então, a gente fez uma reunião grande aí de avaliação com todos os envolvidos internamente do SESC, né? Foram 75 funcionários envolvidos diretamente com o combate,
diversas funções se envolveram com o combate, né, voluntariamente, aí, saindo dos seus postos de trabalho para combater incêndio. Então, teve uma mobilização grande dentro do SESC Pantanal. Fizemos a avaliação de qual foi o nosso desempenho e quais foram as nossas lacunas, as nossas fragilidades, para que a gente pudesse correr atrás e ter um preparo ainda melhor esse ano. Então, nós criamos um comitê interno de prevenção e combate aos incêndios, que está muito atuante nesses preparativos. Já estamos contratando os brigadistas, já treinamos brigadistas, tanto para a RPPN quanto para a comunidade. Já tem mais de 40 brigadistas treinados e no início de maio essa meta já estava cumprida. Já estamos trabalhando nos aceros, todo o maquinário já está com a manutenção em dias e voltando para a reserva, né? Todo final de temporada de seca a gente tira eles da reserva para trazer para manutenção na cidade, agora eles já estão voltando. E eu acredito que é muito importante que a gente olhe para 2021, né, para a temporada de seca de 2021, sem esquecer o que foi 2020 e aprendendo essas lições, né, da gente estar mais com as informações claras, com as orientações dadas, com o trabalho de fiscalização por parte do Estado também bem feito, né, o Estado presente nesses territórios, e com esse sentido, né, com essa sensação de corresponsabilidade, de que a gente está aqui para somar e a gente está também muito aberto a contribuir, a colaborar com iniciativas até que estejam fora do nosso território de atuação direta, né, e é isso que a gente tem buscado desde sempre, agora ainda mais. E no contexto dos incêndios do ano de 2020, a gente também tem feito um monitoramento bastante intenso de como que a paisagem está se reestruturando. Ainda é muito cedo para a gente falar em recuperação da paisagem, porque a recuperação é um processo mais de longo prazo, mais lento, que depende ainda aí de muito mais tempo mesmo. Então, a paisagem a gente percebe que ela tem uma dinâmica, uma transformação contínua, mas a gente observa que ainda é uma ocorrência de uma vegetação bastante primária, por conta da eliminação, né, de muitas árvores, de muita matéria que existia ali naquelas florestas, naqueles campos. Isso fez com que a incidência de sol, né, do raio solar seja muito maior do que antes, né, por conta do sombreamento. Então, isso estimula o crescimento muito rápido dessa vegetação primária, que são as trepadeiras, os capins, e isso dá uma falsa impressão de que a paisagem já está totalmente recuperada, e o que não é verdade, né? Ainda uma vegetação, um estágio muito incipiente da sucessão ecológica, e a recuperação dessa paisagem, portanto, vai durar ainda muitos anos. Cristina, agora eu gostaria que você pudesse contar para a gente um pouquinho dos bastidores, porque são várias ações que vão ocorrendo no dia a dia, né? E que tem essa humanização, que traz, né, o elemento humano lá, né, que está se deparando com todas essas situações. Se pudesse contar algumas histórias, né, que não só as tristes, né, mas também as felizes que vocês, né, têm aí para nos contar. Sim. Sim, temos muitas histórias, né? Inclusive, o nosso livro comemorativo de 20 anos do SESC Pantanal, ele foi feito com 20 pessoas contando as suas histórias, e de que forma que a história do SESC está ligada à história de vida dessas pessoas, né? Então, são 20 personagens que fizeram parte, que fazem parte da história do SESC Pantanal, e realmente é uma riqueza muito grande, porque é isso, as instituições quem faz as instituições são as pessoas. E aqui a gente tem uma riqueza de pessoas, principalmente pelo fato de serem daqui da terra, né? Então tem um envolvimento, tem um orgulho, tem uma dedicação, assim, fora do comum, que deixa a gente, assim, muito, muito admirado, muito feliz de ver e trabalhar, né? Mas eu acredito que uma das histórias, assim, mais representativas mais ligadas à RPPN,
são com relação a alguns resultados de pesquisas, principalmente, né? Porque como a pesquisa é uma atividade muito intensa na RPPN, a gente tem resultados assim, a própria taxa de sobrevivência dos animais durante os incêndios foi algo muito surpreendente, né? Que foi um dia que a gente ficou realmente assim, muito emocionado de ouvir os pesquisadores, né? Tem muito animal que sobreviveu, que está aqui vivo e que vão sobreviver, e a gente vai continuar, né, dando esse suporte. Tipo, a guerra não acabou, vamos continuar, né, nesse combate à mortalidade dos animais, né? Então, acho que isso foi muito marcante na nossa história. A equipe da RPPN é uma equipe muito comprometida, muito madura, né, porque já está há tanto tempo na reserva, e muito empoderada. Eles sabem o quanto é importante o trabalho deles. A gente até apelida eles assim de heróis do Pantanal, porque de fato é um trabalho heróico, né, o que é feito lá. E as pesquisas também trouxeram para a gente, e isso está também publicado, a primeira ocorrência de gavião real para o bioma Pantanal como um todo. Isso foi um registro de 2010, que também para a gente foi como um prêmio, né? Porque é uma espécie, é a maior águia das Américas, é uma espécie que só ocorria até então mais na Amazônia, algumas aparições aí raras no Cerrado. Ela é muito rara e é uma ave extremamente ameaçada de extinção. E a primeira ocorrência que se tem registro aí, né, para Pantanal foi ao lado da RPPN, a menos de 10 quilômetros da RPPN, né? Então, a gente encara esse fato como um fato muito, muito feliz, muito positivo. Apesar que também tem a hipótese de que ela veio para a área mais conservada, né, para o Pantanal, porque a gente sabe também que tem um arco aí de desmatamento nas áreas de Cerrado, né, na fronteira do Cerrado com a Amazônia. Então, talvez elas estejam até migrando para áreas mais conservadas, como o Pantanal. Um outro fato também curioso e feliz para a gente teve uma pesquisa de longa duração com aves de praia, são aves migratórias, que a gente chama, né? Que são aves que circulam por todo o continente. Elas saem da América do Norte, passam pela América Central, por aqui, né, pelo Brasil, e descem até o final da América do Sul. E a gente fez um monitoramento durante muitos anos com essas aves, e várias já foram encontradas na Argentina. Aves que a gente anilhou na praia da RPPN Sesc Pantanal foram encontradas lá nas praias da Argentina. Então, isso só reforça a importância internacional dessa unidade de conservação, né? E um outro dado que a gente sempre divulga é com relação à conservação da arara azul, que no início da criação da reserva, o censo que foi feito, né, com a arara azul, identificou só 18 araras na área da RPPN, e depois a última contagem que a gente teve foram 450 araras azuis. Em 2015 ela saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, assim, são histórias que a gente vai aí destacando, né, nos capítulos aí do livro da RPPN, né. E aí as histórias que envolvem também, né, os pesquisadores, pessoas que se dedicaram, passaram pela RPPN, ficaram muitos anos se dedicando. Um deles é o Haroldo Paulo Júnior, né, grande fotógrafo de natureza que o Brasil perdeu, mas deixou um legado incrível, né, com relação à fotografia de natureza no Pantanal. E o Haroldo esteve aqui com a gente desde o começo, desde a criação da RPPN. A professora, a doutora, né, Maria Tereza Jorge Pádua, uma das fundadoras do IBDF, né, atual IBAMA, que foi membro do nosso conselho também. E muitas pessoas passaram pela RPPN, já recebemos muitas autoridades, chefes de Estado de muitos países que vieram conhecer, né, o nosso trabalho, que hoje é considerado realmente um polo de referência, né? As pessoas acabam nos visitando para se inspirar, e eu acho que isso cumpre o nosso papel, né? Que é ser realmente uma inspiração para que essas ações
ultrapassem as nossas fronteiras aí do Pantanal. Eu gostaria que você pudesse contar uma das histórias, eu sei que são infinitas, né? Mas em relação à recuperação desses animais, né? Que com certeza você deve ter acompanhado e sua equipe acompanhou muitas, né? Tem alguma interessante, assim, que você pudesse compartilhar conosco? Certo. Durante esse trabalho emergencial, né, com os animais na reserva, a gente recebeu o apoio de uma outra organização, que é o Instituto Mata Ciliar, que é de São Paulo. Eles estiveram na região para fazer resgate, né? Uma equipe, é uma instituição especializada em resgate de animais em situações de risco, em situações extremas, né? E eles chegaram ao Pantanal e, assim como vários outros grupos, querendo contribuir, se inserir em algum local, eles estavam bem preparados e eles vieram para a RPPN para auxiliar nesse resgate, né? E ficaram lá 10 dias com a gente e não encontraram nenhum animal para resgatar, né? Eles viram animais que precisavam do atendimento que a gente já estava prestando, que era com água, com alimento. Então, eles ficaram 10 dias procurando algum animal, assim, queimado, e não encontraram nenhum. Ao contrário das outras regiões, que a gente, infelizmente, né, via resgates de onça pintada, com as patas queimadas, né, muitos animais queimados, desde sucuris, antas, filhotes que ficaram queimados e órfãos porque se perderam dos pais, né, então anta foi um grupo bastante afetado em outras regiões. Mas dentro da RPPN, eles reforçaram essa percepção que a gente teve já de imediato, e aí eles acabaram levando para a RPPN animais que eles resgataram em localidades ali próximas para cuidar lá na RPPN, porque eles montaram ali a base deles na RPPN. E também, nessa questão do resgate, do nosso apoio no resgate de outros animais, de outras áreas, até hoje a gente está com 2 filhotinhos de anta órfãos, que foram resgatados na Transpantaneira e que não tinha mais para onde ir, porque foi um volume tão grande, né, de animais que saíram em condições de extrema gravidade, né, de queimadura, que não tinha mais para onde ir. Foi criado, né, um ponto ali de atendimento emergencial na Transpantaneira, que foi um trabalho super importante da própria Secretaria de Estado aqui de Meio Ambiente, mas que não supriu. O volume foi tão grande que nem o Hospital Veterinário também da Universidade Federal de Mato Grosso supriu. E nós, então, recebemos, a gente nem tinha uma estrutura pronta para isso, mas a gente acabou recebendo alguns animais e uma equipe de veterinários que está até hoje dando assistência para esses animais, e a gente já até se apegou, a gente nem quer mais, assim, que eles saiam da área do SESC, né? Mas a gente sabe que em breve eles devem voltar para a natureza, já foram recuperados, agora eles estão em fase aí de treinamento para poder sobreviver sozinhos na natureza, que é a Jabuticaba e o Tião, né, os dois, o casalzinho que acabou sendo formado em decorrência dessa grande tragédia aí. E a Ampara Silvestre, que é a ONG que está dando suporte de assistência veterinária, e o SESC Pantanal com toda a estrutura para que eles fiquem, né, nessa assistência lá. E são muitas histórias de antas tomando banho dentro do coxo, assim, como se fosse uma banheira. Elas mal cabem dentro do coxo, mas elas acabavam sentando, ficando ali deitada, com o pezinho de fora, tamanduá, tomando banho dentro dos coxos. Jaguatirica junto com o veado bebendo água. Essa jaguatirica, a gente tem a imagem dela.
Ela ficou 8 minutos tomando água, então, assim, a escassez de água foi muito severa, né? E, Cristina, a gente está chegando nos momentos finais, né? Mas tem uma pergunta que é importante, que é com relação ao sítio Ramsar, né? E reserva da biosfera. Então, são status importantes, né, para a RPPN Sesc Pantanal. E o que isso reverbera? O que isso significa de fato, né? Para a gente dar a devida importância, né, o valor a tudo isso. Essas são dois reconhecimentos que a gente recebeu, um da Unesco, como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera, do Pantanal, e o outro como sítio Ramsar, da Convenção Internacional de Áreas Úmidas, né, de importância mundial. São reconhecimentos que a gente ganhou lá no início dos anos 2000, foi em 2002 e 2003. É muito importante esse reconhecimento, porque ele só vem fortalecer a importância da gente garantir a proteção de algumas áreas, né? Da gente ter essas áreas que são como se fossem as nossas bibliotecas, é onde a gente vai acessar serviços que são muito importantes para a gente, né? Pensando até de forma bem egoísta, né? Para a humanidade. A gente precisa dos benefícios que essas áreas geram quando elas estão bem cuidadas, bem preservadas. Desde a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, a estocagem de carbono, a purificação das águas, o controle de erosões, fora todos os serviços culturais que essas áreas prestam, né? Elas são palcos de manifestações culturais únicas, que contam a história de povos originários, né? Da nossa própria história, né? São testemunhos da nossa história enquanto humanidade. Então, se a gente realmente não tiver muito bem assimilado, né, o valor intrínseco que essas áreas têm, a gente não sobrevive, né, a gente não tem outro caminho, não tem outra saída que não a gente ter um ambiente minimamente equilibrado, né, cuidado e equilibrado com outras áreas, né, que tenham outras finalidades importantes também, né, áreas de produção agropecuária, áreas de empreendimentos de turismo, áreas, né, de comunidades tradicionais, de comunidades indígenas. É toda uma colcha de retalhos, né, que a gente reconhece como importante e natural, né, dos territórios, e as reservas, as unidades de conservação, é um retalho muito importante para a gente reconhecer, cuidar, entender, apoiar, e para isso a gente depende de toda uma sociedade, né? Não é só o SESC, sozinho a gente não faz nada, e não tem sentido fazer isso para o SESC, né? O SESC Pantanal faz isso para as pessoas, são as pessoas fazendo isso para as pessoas, né? Então, acho que essa é a nossa principal, é o que faz bater mais forte o nosso coração, assim, é entender que a gente tem essa missão de cuidar das pessoas e elas nos ajudarem a cuidar do Pantanal, a cuidar de todas as outras formas de vida não humanas que a gente tem aqui. O canal Vozes dos Biomas é como se nós somos a voz daqueles que não têm voz, né? Então, que a gente possa entendê-los e ecoar uma voz de proteção e de cuidado e de uma convivência harmônica com eles. E, Cristina, gostaria que você fizesse as considerações finais, falando 24 anos, né? Não são poucos, né? Quais são as metas, né? Se vocês têm alguma construção de cenários aí à frente também. E gratidão pela participação aqui no programa. Imagina, eu que agradeço. Espero que eu possa ter assim contemplado, né, informações e histórias que tragam um pouco de motivação para as pessoas conhecer o Pantanal pessoalmente, né, de visitar o Pantanal assim que possível. A gente sabe que está num momento bem delicado para o deslocamento aí, mas tão breve a gente vai ter essa oportunidade, né, de estar juntos no Pantanal. 24 anos, né, já é aí uma longa estrada de trabalho no Pantanal. A gente está, inclusive, neste momento, revisando o nosso planejamento estratégico, que tivemos o último planejamento estratégico que encerrou em 2020, e agora a gente está
mirando aí os próximos anos, né, um novo planejamento estratégico. Com certeza, continuaremos com os nossos pilares do trabalho, que é a conservação da biodiversidade, a educação ambiental, o turismo responsável e a ação social. Esse é o nosso DNA. Mas para que a gente continue, né, nesse novo cenário que a gente está, né, de sociedade, de momento histórico, é cada vez mais forte a nossa articulação com outras instituições. O SESC sempre trabalhou muito em conjunto, mas agora eu acho que é o momento da gente realmente continuar seguindo cada vez mais juntos a outras instituições, outras forças que estão trabalhando em prol da conservação da natureza. Não só no Pantanal, como no Brasil todo e no mundo todo. A gente também tem percorrido aí uma trilha de trazer apoiadores, parcerias externas que têm, né, muito interesse, muita vontade de auxiliar essas iniciativas, de contribuir para essas iniciativas de proteção, de pesquisa, né, inovação. Então, a gente tem aí um horizonte muito promissor para esse trabalho. Então, a gente só está realmente pegando cada vez mais impulso para fazer acontecer esse trabalho integrado e trazer melhorias, né, para o lugar onde a gente está, de fazer do que a gente tem, algo ainda melhor para o Pantanal, para as pessoas que vivem no Pantanal, para essa cultura pantaneira tão rica, tão bonita, tão importante, e para a biodiversidade também. Gratidão.